Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos padres, diácono, povo de Deus aqui presente, você que reza conosco em casa, pelas transmissões, pela TV Canção Nova, nós estamos nesta quinta-feira de adoração, aqui na Canção Nova, quinta-feira de adoração, e nós estamos nesta quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento. E também hoje, podemos assim dizer que é a última quinta-feira comum do nosso ano. Porque quinta-feira que vem, nós já estaremos em festa com o nascimento do nosso Senhor, o Natal do Senhor. E depois, na outra quinta, já vamos celebrar a solenidade da Mãe de Deus, já estaremos também no Ano Novo. Ou seja, então hoje é praticamente a última quinta-feira comum. Estamos na terceira semana do tempo do Advento. Esse tempo de graça, esse tempo de 4 semanas, aonde a igreja coloca essa proposta que vai nos preparando, para que possamos chegar e celebrar bem o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida comum, da nossa vida ordinária, os grandes acontecimentos, os grandes eventos, são precedidos de momentos de preparações. Assim também é a igreja, ela tem essa pedagogia, de nos preparar para os grandes acontecimentos litúrgicos na qual vamos celebrar. E o Natal é um grande acontecimento, é o nascimento do nosso Deus, do nosso Senhor. Então a igreja nos dá a graça, dessas 4 semanas, na qual eu e você nós temos a oportunidade de nos prepararmos bem para celebrar o Natal do Senhor. Vamos ser bem honestos, Que tragédia seria para mim e para você, chegar lá na noite de Natal, na frieza, na tibieza, na mordidão espiritual. Por isso que a igreja nos coloca esse tempo para que eu e você pense, repense esse tempo de oração. A igreja se veste de roxo, é a cor da oração, a cor da conversão, para que nós possamos celebrar bem o Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Advento, há de vir, a palavra Advento é há de vir, a chegada, a vinda do nosso Senhor. Estamos muito próximo. Dentro de uma semana estaremos celebrando a grande solenidade do Natal, o nascimento do nosso Senhor. E hoje também é um dia muito importante na nossa liturgia, porque nesse tempo do Advento, o Advento ele tem 2 períodos, vamos assim dizer. Primeiro período, que vai até o dia 16,
e o segundo período que vai do dia 17 até o dia 24. E nós entramos, vamos dizer assim, nesse segundo período, essa segunda fase do tempo do advento. A primeira fase, os evangelhos, as leituras, nos apresentava a segunda vinda do Senhor, a volta do Senhor, a sua vinda gloriosa. João Batista que ia nos preparando também, João Batista que é o precursor, aquele que preparou a vinda do Senhor. A partir de ontem, né, as leituras, a liturgia já vai nos apontando para o nascimento do Senhor, já vai nos conduzindo para o presépio. Não sei se vocês lembram da leitura de ontem, o evangelho de ontem, da genealogia de Jesus. Falava da genealogia de Jesus, ou seja, da onde que o Senhor veio, da história, né, que marcou a vida do Senhor, passando pelos profetas, né, passando pela história. Jesus traz, né, uma herança genealógica. Como assim? É a nossa vida também, né? Nós também temos uma história, temos uma genealogia da nossa história, da nossa vida. E ontem a liturgia apresentava, né, a genealogia de Jesus por meio do Evangelho de Mateus. E é interessante que Mateus e também São Lucas apresenta, né? Mateus pega de uma forma descendente, né? Ele de Abraão até Jesus, e Lucas de uma forma ascendente, que vai de Jesus até Adão, ou seja, é a história nos contando como veio, como Jesus marcou a história para chegar até nós. E hoje, né, o Evangelho nos fala do nascimento de nosso Senhor, né? Fala de José, São José, ou seja, como que isso vai acontecer. Aí entra a pessoa de São José, tão importante. Agora entra São José, Nossa Senhora, ou seja, são figuras importantíssimas nesse tempo do advento. João Batista, Nossa Senhora, São José, ou seja, são figuras que marcaram a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, né, que nós estamos nos preparando para esse grande acontecimento que é o Natal do Senhor. O Natal do Senhor não é um teatro, né? O Natal do Senhor não é uma encenação, né? Não é uma lenda, não é um conto da carochinha, como dizem, né? Não. O Natal do Senhor é um mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes me preocupa também, né, algumas linguagens na qual são usadas, né? Por exemplo, estamos na magia do Natal. Não, o Natal não é uma magia, o Natal é um mistério da encarnação. O nosso Deus, o nosso Senhor, o Redentor da humanidade, assume a nossa condição humana, a carne. Então é um grande mistério, né? As orações nos ensinam, né? Por exemplo, domingo agora, a oração pós-comunhão vai dizer isso. O grande mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a liturgia com a sua linguagem, né, com as leituras, vai nos ajudando a entender esse grande mistério que nós estamos preparando para celebrar, que é o nascimento do nosso Senhor. Então é um mistério, não é qualquer criança que nasce, é Deus que nasce, é Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que João Batista apontou, é Ele que tira o pecado do mundo, é Ele que vai nascer, Jesus, o nosso Redentor, né? Então o Natal vai muito além das nossas concepções, né? das concepções pagãs, né? Ou seja, o Natal, ou seja, a palavra Natal é nascimento, é o nascimento do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja coloca 4 semanas esse tempo do advento, para que eu e você nos coloquemos em vigilância, sejamos vigilantes, possamos por meio da vida de oração, confissão, enfim, se preparar para celebrar esse grande mistério. Claro que já sabemos que o nosso Senhor já nasceu há mais de 2000 anos, em Belém. Mas todos os anos fazemos memória desse grande mistério para que o Senhor nasça e renasça em nossos corações, na sociedade, na nossa família, na nossa casa. É ali que o Senhor tem que nascer.
E é urgente, necessário que o Senhor renasça em meu, no seu, em nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, no nosso mundo. Porque é Ele que tira o pecado do mundo. É Ele o nosso Redentor. São João Paulo II, uma vez nas suas homilias, ele disse uma coisa muito profunda, Ninguém transforma o mundo sem antes ser transformado por Cristo. Ninguém. Nós não transformamos a nossa casa, a nossa comunidade, a nossa sociedade, o nosso trabalho, o nosso mundo, sem antes ser transformado por Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos transformados, impactados por Ele, nós transformamos as nossas realidades. E às vezes me preocupa também, como as pessoas se preparam para o Natal. Tantas pessoas preocupadas com tantas coisas que passam e não se preocupam com aquilo que não passa, que é o nosso Senhor. Tantas pessoas preocupadas, com tantas coisas que vão passar e não se preocupam com aquilo que não passa, que é o reino do nosso Senhor. O que adianta, irmãos? O que adianta eu e você? O que adianta? Nós temos uma ceia farta, ou seja, ceias fartas e corações vazios, celebrando o Natal do Senhor. Pensemos nisso. O que adianta eu e você termos ceias fartas, mas com o coração vazio? Uma vez eu participei de uma ceia, de Natal, fui convidado, e uma mesa muito farta, muito extensa, muito longa. E eu olhava para aquela mesa e não sabia o que era de comer, o que era de ver, o que podia comer, nem sabia o que tinha naquela mesa. Nem conhecia muitas das coisas que ali estavam naquela mesa. Mas uma coisa eu observei, quando eu sentei-me àquela mesa. Eu vi que foi chegando pessoas, naquela mesa, e algumas pessoas iam chegando, nos cumprimentavam, e elas se sentavam, mas de repente quando elas se sentavam e deparavam com algumas pessoas que estavam ali sentadas, levavam um susto e mudavam de lugar. Eu vi, observei que algumas pessoas sentavam, meu Deus, fulano está aqui, deixa eu mudar daqui. Meu Deus do céu, que espírito de Natal é esse? Qual é o espírito de Natal que nós estamos se preparando para celebrar? Como que eu chego numa noite santa, no nascimento do Deus, aquele que tira o pecado do mundo, Ele que é a nossa misericórdia, Ele que é o perdão, é Ele que nos perdoa, é Ele que é o amor encarnado. E eu não consigo perdoar, eu não consigo olhar no olho do irmão, talvez até da mesma família, e me reconciliar nessa noite santa. Que espírito é esse que nós estamos celebrando o Natal do Senhor? Por isso que a igreja nos pede vigilância e oração, para não corrermos o risco de chegar lá na noite santa, ou no Natal do Senhor, e preocupados com aquilo que passa, e não nos preocupar com aquilo que não passa, que é o reino do Senhor, o amor, a misericórdia, o perdão. Então que nós possamos ser vigilantes nesses tempos, ou seja, poucos são, é a mesma coisa a virada de ano, vai acontecer com a virada de ano. Tantas pessoas preocupadas, às vezes até com algumas superstições, preocupadas com o ano, As pessoas se aproximam do ano com um monte de superstições, às vezes com expectativa de mudança de ano. Claro que nós temos que criar expectativas, os nossos projetos, os nossos sonhos se realizem. Mas irmãos, é um outro perigo que nós podemos cometer e cair. Ou seja, o que adianta eu chegar na virada de ano e eu não ter feito uma reflexão da minha vida? Independente do ano que muda, quem tem que mudar sou eu. Independente da virada de ano, da mudança de ano, de 2025 para 2026, quem tem que mudar sou eu. As minhas atitudes, minhas palavras. Até porque a palavra conversão em grego significa metanoia, mudança de mentalidade. Ou seja, independente do ano, aliás, os anos mudam todos os anos. E quantas pessoas que estão mudando de ano, vira ano, vem ano,
né? Mas não muda as atitudes, não muda o coração. Cada ano que passa eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Olha as empresas, o comércio nesse final de ano, estão fazendo uma avaliação, um balancete, um fechamento. Assim nós também temos que fazer uma avaliação da nossa vida. Nós passamos um ano em oração, um ano participando da Santa Missa, um ano se confessando, um ano a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. Eu tenho que fazer uma avaliação. Será que eu estou mudando? Eu estou tendo uma sese espiritual? Eu estou crescendo espiritualmente? Eu estou amando mais? Eu estou perdoando mais? Estou sendo mais misericordioso? Estou ajudando mais as pessoas? Eu estou ficando mais santo? Qual é o propósito que eu trago para o meu coração? Ou seja, cada mudança de ano, eu tenho que trazer propósitos, planos de mudança de vida. O primeiro é a santidade, buscar a santidade. Sede santos, porque o nosso Deus, o vosso Deus é santo. Ou seja, então, o grande perigo que nós corremos nesse final de ano, tanto no Natal como a virada de ano, né? Ou seja, abraçar aquilo que passa e não abraçar aquilo que não passa, que é o nosso Senhor. O Natal, né, do nosso Senhor vai muito além da nossa concepção, né? O Natal, quando se esvazia do sagrado, o Natal, o mistério do Natal, quando se esvazia do sagrado, ele vira somente enfeite, né? Luz sem presença. Claro que as luzes são importantes, é bonito de ver as cidades tudo iluminada, as nossas igrejas, os nossos presépios, né? Enfim, nossas casas, tudo iluminado, é tão bonito, esse clima, né? Esse momento que nós vivemos de Natal, é tão bonito, as pessoas sensibilizadas, né? As trocas de presente, as pessoas se visitando, né? As famílias se unindo, tão bonito tudo isso. Mas cuidado, se eu esvaziar o sagrado, o Natal vai virar somente enfeite. Até porque passando a virada de ano, passando no novo, as luzes serão tiradas. Mas Jesus, que é a luz que ilumina nossas trevas, é Ele que tira o pecado do mundo, não vai passar. Permanece na nossa história, permanece conosco. Ele é a luz que não passa. Ele é a luz, como diz o Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Ele é a luz que nos tira das trevas. É Ele que ilumina os nossos passos. O Natal que o mundo constrói é confortável. O Natal que o mundo oferece é confortável, muito confortável, né? Feriados, aliás, o Natal não é um feriado, né? É um dia de encontro com o Senhor, dia de celebração. Mas o Natal que o Espírito do Natal oferece é transformador, impacta a nossa vida, nos transforma. Tem essa força. O Natal tem a força de transformar a nossa vida. Aliás, mudou a história, mudou o calendário da história. Então, que nós possamos deixar ser transformado por esse grande mistério. O verdadeiro Natal vai além do festival de luzes, mas é a chegada da luz que ilumina os nossos passos, ilumina a nossa família, ilumina a nossa vida, a nossa casa. Não é o sol que nasce, mas o sol que nasce em nossos corações. Muito mais do que cada manhã, ele nasce em nossos corações. O Natal não é um evento, não. Mas olha que bonito isso. O Natal é uma visita divina aos nossos corações. Uma visita divina. É um Deus que visita os nossos corações. Ele que nasce na manjedoura, assume a nossa condição humana, nasce na carne e visita a humanidade. O eterno que entra no tempo, entra na nossa história, entra na nossa casa, na nossa família. Aliás, né, a igreja, ela sempre prega, né, 3 vindas de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 vindas. E eu acho isso muito profundo. A primeira estamos muito próximos de celebrar. A primeira vinda do Senhor, o eterno que entra no tempo por meio da encarnação. O mistério do Natal. A segunda, a sua vinda gloriosa, onde Ele vai instaurar o seu reino. A sua vinda gloriosa, como nos ensina o livro do Apocalipse.
E a terceira, a vinda na fé, no cotidiano do nosso dia a dia, que se estende nos sacramentos. Todos os dias o Senhor está conosco, por meio da sua palavra. O Senhor está todos os dias, por meio da palavra, por meio dos sacramentos. Daqui a pouquinho vamos comungar do seu sagrado corpo, do seu sangue, é o nosso alimento espiritual. O Senhor está todos os dias, por meio da nossa fé. Isso é importante, né? Se eu não tiver fé, eu não vou acreditar nem na primeira vinda, não vou nem receber a primeira vinda, não vou celebrar a primeira vinda, nem a segunda quando Ele voltar. Então a fé é fundamental, que é essa terceira vinda, aonde o Senhor vem todos os dias. Todos os dias o Senhor está presente em nosso meio, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, em nossos corações. Isso é Jesus em nosso meio, né? O Natal, como disse, não é um feriado, mas é um chamado para mim e para você a celebrar esse grande mistério. Então que nós possamos, nesse tempo de graça, nos preparar bem para celebrar esse grande momento que nós estamos vivendo. Olha as leituras de hoje que nós ouvimos, né? A primeira leitura, grande profeta Jeremias, no momento difícil da história de Israel, momento difícil. Nós também temos momentos difíceis. Nós temos as nossas cruzes para carregarmos todos os dias. Nós temos momentos difíceis, momentos que devem ser superados. Ora enfermidades, ora é um luto, ora o desemprego, tantas coisas. Quantos desafios que nós enfrentamos. A nossa vida é uma luta, todos os dias, desde a hora que nós nascemos até o último respiro. Eu sempre estou no hospital, né, lá na cidade de Itapetininga, né, nós somos a diocese de Itapetininga. E sempre quando visito os enfermos, né, e às vezes eu vou visitar a ala das crianças, né, o berçário ou a maternidade. E eu faço uma leitura muito profunda ali. Às vezes criança que está ali 2 dias que nasceu. Quantas vezes vou visitar uma criança lá no berçário, né, ali na ala das crianças, na pediatria. E ali nós encontramos crianças, faz 2 dias que nasceu, 1 dia, 2 dias, 3 dias de nascimento. E está ali já entubada, com sonda, lutando para sobreviver, lutando. A vida é uma luta desde a hora que nós nascemos. Aí daqui a pouco você vai, anda pelo hospital, você vai, né, até a UTI, você vai na ala do paliativa, dos paliativos, está lá pessoas também, no final da sua vida, com a sua idade avançada, lutando também, para sobreviver ou para descansar. Todos nós temos desafio todos os dias, todos nós. Mas nós temos um Deus, como diz o profeta, nós temos um Deus, um Senhor que nos dá segurança. O Senhor é a nossa fortaleza, e eis que Ele chegará nos dias. O Senhor que tirou do Egito os filhos de Israel, Ele tira eu e você também das nossas dificuldades. O nosso Deus é um Deus que escuta a nossa oração. Às vezes nós caímos na tentação de dizer que Deus está em silêncio, não me escuta. Não. Deus nunca está em silêncio, é nós que estamos com a nossa palavra fechada, ou com o nosso coração fechado muitas das vezes. Como diz o salmista, naquele dia que eu gritei, o Senhor me escutou. O Senhor nos escuta o grito da nossa alma, Ele enxuga nossas lágrimas. Ele é o bom samaritano que cura nossas feridas, Ele é o bom pastor que nos conduz, cuida de nós. Nada nos falta. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada há de faltar. Que Ele cuida de nós. Se Ele cuida dos pássaros do céu, cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de mim, de você, que somos a imagem e semelhança dEle. Cuida de nós. Deus nunca está em silêncio. Nós que nos silenciamos, nós que fechamos o nosso coração, fechamos nossos ouvidos para a sua palavra e fechamos a nossa Bíblia, que muitas das vezes permanece mais fechada do que aberta. Como que eu vou escutar Deus? Então o profeta diz, né, no meio da dor do povo, o Senhor virá
O Senhor tira o povo do Egito, tirou o povo sofrido da escravidão, né? E o Evangelho de hoje, né, nos mostra a realização, né, desse grande mistério. Ou seja, São José, nosso modelo de fidelidade. Até São José é chamado na Sagrada Escritura de justo. O justo. O justo é aquele fiel a Deus, temente a Deus, o homem de oração, o homem que está em Deus, o homem que ora com Deus, porque às vezes nós oramos conosco mesmo, oramos do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que nós achamos. Não, nós temos que orar com o Senhor, orar com o Espírito Santo. E São José é esse grande modelo, né? Esse grande modelo para todos nós, né? E Mateus hoje descreve, né, a anunciação do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo a José, filho de Davi. Voltamos ontem, né, à genealogia do Evangelho de ontem de Mateus, que traz Davi, aí vem até São José e nasce o nosso Senhor. Então que nesse tempo, né, nós possamos, esse tempo de graça que nós estamos vivendo, né, aonde a igreja muito sábia, ela nos dá esse tempo de graça advento e vai passar. Já estamos na terceira semana, esse tempo de 4 semanas, já estamos na terceira, passa muito rápido. E eu e você nos perguntemos, esse tempo que a igreja me colocou, esse tempo que a igreja me deu, eu me preparei, estou me preparando para celebrar o grande mistério, a luz que vai nascer, que é Jesus, o nosso Senhor. Que nada nos tire o foco desse tempo, nada nos roube de nós o sagrado que é a encarnação de nosso Senhor. Tantas coisas, né, tantos barulhos, tantas coisas tentam nos tirar do Senhor, nos tirar do presépio, o mistério do presépio da encarnação. Às vezes, né, eu fico observando, né, alguns lugares, tantos eventos que tem, tantos eventos pagãos, né, cuidado, né, eu fico vendo os pais, estou aqui julgando, condenando, é uma reflexão para que nós possamos fazer, uma reflexão sobre a nossa conduta, a nossa vida, a nossa espiritualidade. A igreja nesse tempo, né, olha as paróquias com todo zelo, todo cuidado, elas vão montando os presépios. Algumas praças, né, das cidades, monta lá o presépio, né? A igreja com a sua liturgia, a novena de Natal, né, com os cânticos, enfim, com tanta beleza litúrgica, ela vai nos ajudando a entender esse tempo. E muitas pessoas, né, ficam focadas, distraídas naquilo que passam e não naquilo que não passam. Às vezes, né, eu vejo os pais levam os filhos, né, as crianças, verem tantas coisas, né? Eu falo lá na nossa cidade, né, lá tem um costume, né, social, de passar, né, de uma marca famosa, né, que tem aí no mundo, eles passam, né, com os caminhões, né, e cantando, né, e eu vejo as pessoas, os pais correndo com os filhos na costa, atravessando quarteirões, chovendo, aquele frio, tá sol, tá frio, tá chuva, e aquele esforço para poder ver, né, aquelas situações passando. Mas de repente eu observo que eles não fazem esforço nenhum para levar o filho até um presépio, explicar para a criança o que é um presépio, por que o anjinho está ali, por que está ali Jesus, por que está ali Maria, José, os pastores, o que é o Natal, por que a manjedoura. Ou seja, irmãos, às vezes nós falhamos na educação, na nossa espiritualidade, porque nos distraímos com aquilo que passa e não abraçamos aquilo que não passa. Ou seja, nos distraímos com as luzes, sem a luz que é Jesus. A luz que vão se apagar daqui a uns dias, mas a luz que permanece, que nos ilumina a sua família, ilumina o seu filho, ilumina a nossa vida, o nosso trabalho, ilumina os nossos passos. É Ele o Cordeiro de Deus, apontado por João Batista, como vimos esses dias. É Ele que os anjos disseram, nasceu a paz. É Ele que Isaías disse, o príncipe da paz.
É Ele que traz paz. A nossa salvação não desceu da chaminé. Ela se encarnou no presépio e foi levantada na cruz. Vocês entenderam o que quis dizer? A nossa salvação não veio da chaminé. Não, nem de rena. A nossa salvação veio do ventre bendito da Santa Virgem Maria. Nasceu no mistério da encarnação, pendente da cruz, redimiu a humanidade e nos salvou e nos alimenta com o seu corpo. Amém.